e colocar aqui para espelhar a tela, né, para vocês acompanharem com mais tranquilidade toda a nossa solução. É, lembrando, pessoal, nesse momento, peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, abra o microfone e a gente mantém uma comunicação legal e vocês não têm nenhum problema quanto a isso, ok? Bom, bora lá. Essa questão aqui foi a que eu fiz hoje pela manhã, tá? É bem parecida com a questão que vamos fazer agora. São duas questões bem semelhantes. Essa aqui eu fiz pela manhã, tá toda a solução aqui. Lógico que aqui eu não coloquei muita informação de texto, do que, por que cortou as coisas e tal, porque fica gravado, né, na aula e a gente acaba, eu não queria poluir tanto o slide, mas está todos os passos aqui, o desenvolvimento das expressões. Então a gente vai fazer algo semelhante agora nesse problema aqui. O problema diz o seguinte, né, um óleo sai 30, escoa em regime permanente, informação muito importante, como nós sabemos, no canal formado por duas placas paralelas, né, horizontais e imóveis. Então, basicamente, é essa a nossa situação. Isso aqui é da questão de baixo. Duas placas paralelas e imóveis. A perda de pressão por unidade de comprimento, ΔP sobre L, do canal é igual a 30 kPa por metro. Então, ΔP sobre L é a perda de pressão, né? E a distância entre as placas é de 4 milímetros. Então, essa distância aqui, a gente vai chamar H igual a 4 milímetros. É a nossa distância entre as placas. Determine a vazão volumétrica por unidade de comprimento do canal. A gente vai falar mais à frente o que é essa vazão volumétrica por unidade de comprimento do canal. E a velocidade máxima, né? E a velocidade máxima que esse escoamento aqui pode ter. Considerar uma viscosidade de 0,38 e um ΔP sobre L, né? A nossa perda de pressão por unidade de comprimento é igual a menos ΔP sobre X, né? Aquele nosso gradiente de pressão. Aqui é importante, pessoal, porque a gente já percebe que aquele ΔP sobre X que tem na equação Navier-Stokes, a gente já está vendo aqui que ele é uma constante, né? Então isso, de certa forma, simplifica a nossa equação. E olha aqui a situação. Tá, nossas placas paralelas, né? O problema, ele não informou, não disse, o sistema de coordenadas está no meio da placa, está na placa superior, não disse nada sobre isso. O que é que eu costumo fazer e que me ajuda a resolver os problemas? Colocar o sistema de coordenadas na base. Vocês vão entender o porquê quando a gente estiver resolvendo a equação. Quando o problema especificar onde está o sistema de coordenadas, semelhante àquelas questões de tensão de cisalhamento da primeira unidade, a gente tem que respeitar esse sistema de coordenadas para não ter nenhum problema durante a solução. Normalmente, esses problemas que tem o sistema de coordenadas fixos e são ditos no problema, é especificado, esses problemas são problemas que a gente obtém em expressões genéricas, tá? Esses problemas que a gente está fazendo, que vai ter uma resposta, um valor numérico no final de tudo, a gente tem esse valor, ele não é dado esse sistema de coordenadas, porque a resposta tem que ser a mesma, tá? Então, aqui, por convenção e por facilidade e praticidade, eu costumo colocar esse sistema de coordenadas na base, facilita bastante na hora dos cálculos. Então está aqui a esquematização do nosso problema, né? Duas placas paralelas espaçadas em 4 milímetros, posição do sistema de coordenadas por convenção. O fluido é um fluido, é um óleo, né? Então a gente sabe que é um fluido incompressível. Está aqui dada a viscosidade, uma constante, e a perda de pressão, né? Que também é uma constante. E regime de escoamento permanente. Seguinte, pessoal, então tá dizendo aí que o óleo sai, né, ele escoa entre as placas. Se ele está escoando entre as placas, ele vai escoar aqui, ó, na direção de X, certo? No sentido aqui do nosso comprimento. Com isso, vocês viram lá que das equações de Navier-Stokes, a gente tem basicamente três equações, né? Três sistemas de equações diferenciais, uma para cada direção, X, Y e Z. No nosso caso, como o nosso escoamento está na direção de X, a gente vai utilizar a nossa equação da direção de X, certo? Até porque o nosso gradiente de pressão é na direção horizontal, né? No sentido horizontal aqui
do nosso problema, que é o do escoamento. Então a gente acaba usando essa expressão aqui. Então as outras duas expressões a gente não vai usar, até porque nesse nosso problema, partindo do princípio que o fluido, que é o problema diz isso, né? Que o fluido está escoando nessa direção, entre as placas, né? Que ele está escoando aqui. Que componente do vetor velocidade a gente vai ter aqui? O V ou o W? Lembrando que as componentes são em relação ao vetor velocidade. A gente vai ter a componente U, né? Porque o nosso escoamento, ele não está para cima, não é normal a placa, e nem é no sentido aqui, se a gente imaginar tridimensional, né? Ele não é no sentido normal a tela, né? Ele é entre as placas. Então ele está no sentido aqui na direção dx. E vamos considerar que está no sentido positivo, certo? Então essa aqui é a direção do nosso escoamento. Então aqui a gente vai utilizar essa equação. Ah, professor, como é que o senhor sabe que vai utilizar a equação de Navier-Stokes? Bom, é uma excelente pergunta, porque aqui ele está pedindo a vazão volumétrica, e a gente viu lá no início dessa unidade, né, que para calcular a vazão volumétrica, nesse caso aqui é por unidade de comprimento, mas a gente chega lá, mas de certa forma, para calcular a vazão volumétrica, a gente precisa, basicamente, deixa eu ver se eu tenho uma equação aqui, a gente precisa dessa equação, né? A gente precisa dessa equação aqui. Vazão volumétrica é integral de V, né? De V dA. Não, professor, a gente calcula, não é V, é um somatório, não é integral, é um somatório. Lembra que eu falei, quando a gente viu aquele assunto de conservação do momento, a gente tinha uma expressão de vazão utilizando somatório quando a gente trabalhava com velocidade média, né? Quando a gente não tinha perfil de velocidade. Se a gente tem um perfil de velocidade, a gente tem que utilizar a integral para poder levar em consideração toda a superfície e todo o canal do escoamento e a forma com que esse escoamento está sendo desenvolvido, certo? Então, basicamente, aqui no nosso caso, a gente está fazendo análise, a gente vai precisar, né, minimamente dessa expressão aqui. Não tem como a gente utilizar o somatório. Primeiro, a gente não sabe nem a velocidade média, a gente não sabe nem a máxima, não sabe a média, e a gente precisa de a informação da vazão. Então, a gente tem que ter uma forma de calcular essa velocidade. Aliás, desculpa, tem que ter uma forma de obter esse perfil de velocidade, né? Porque aqui, como a gente está na direção de x, esse v substitui por u. Aí o que acontece? Uma das formas de a gente obter esse perfil de velocidade é através... Licença, professor. Oi. Tem umas pessoas pedindo para o senhor aceitar aí a solicitação. Ah, obrigado. Não vi a notificação. Então, só voltando. Uma das formas que vocês viram, né, durante as últimas aulas, que a gente tem para obter a equação do perfil de velocidade, é utilizando a equação Navier-Stokes, né? Tem lá uma das formas também, quando a gente conhece, né, as expressões tem mais informações, acaba que a conservação da massa ela é um pouco mais simples, a solução. Só que aqui a gente não tem informação suficiente que faça a gente utilizar a conservação da massa. A gente tem valores, né, informações de perda de pressão, gradiente de pressão, viscosidade, e tudo isso está dentro da equação Navier-Stokes. Então já é uma pista, é uma deixa que a gente muito provavelmente vai utilizar essa equação, né? Então, uma das aplicações é essa, né? A gente obter esse perfil de velocidade e entender como é o escoamento entre essas duas placas. E aí é o seguinte, então aqui a gente já sabe que para calcular a vazão, a gente vai precisar dessa equação e posteriormente do perfil de velocidade. Opa, para ter o perfil de velocidade, a gente recorre à equação de Navier-Stokes. E a equação Navier-Stokes, no caso que a gente está utilizando, é o escalar em x. Opa, tem gente... Deixa eu fechar aqui para não aparecer nada que não deva. É isso? Tem nessa equação na direção de x, porque como a gente está vendo, o escoamento é na horizontal, tá bom? Então, a gente não vai utilizar nenhuma das outras equações, porque não interessa, o nosso escoamento é completamente na horizontal, entre as placas paralelas. Então, a equação que a gente vai utilizar, daquelas três equações que vocês viram, de Navier-Stokes, que é basicamente a mesma coisa que está aqui, mudando o que tem em x para y e z, a gente não usa.
E aí a gente se depara com essa equação diferencial grande, né? Cheio de termo diferencial e que a gente precisa resolver. Aí vamos para as informações do problema. Regime permanente. Quando a gente tem regime permanente, isso aqui quer dizer o quê? Os elementos não variam Não variam com o quê? com o tempo. O Com o tempo. tempo, né? Então, a gente sabe que esse termo aqui a gente já pode cancelar, porque a gente não vai ter variação no tempo. Beleza. Então, a gente viu também que esse escoamento é um escoamento que ele está entre placas paralelas, né, que estão horizontais. Então, a gente está vendo aqui que o escoamento é na direção de x. Se é na direção de x, a gente só vai ter a componente u de velocidade, né, como vocês já falaram no início. Se a gente só tem a componente u de velocidade, quanto que é a componente v e w? 0. É 0, né? Então, esses dois termos aqui, ó. Esse termo aqui que tem um v é 0. E esse aqui que tem um w também é 0. Assim como esse termo aqui que tem... Cadê? Desculpa. Não, ainda não chegamos lá. Então, vamos lá. A gente já anulou, ó, regime permanente, só com as informações do enunciado, com o enunciado do nosso problema. Regime permanente. O nosso escoamento está entre placas horizontais, então aqui no sentido, na direção de x, no sentido horizontal positivo. A gente não vai ter componente v nem w. Então essas duas expressões, esses dois termos também são nulos. E aí sobrou esse outro termo aqui. Daqui a pouco a gente vem para esse lado da equação. Sobrou aqui, ó, o termo de velocidade, a componente u, que a gente sabe que existe, essa componente u, mas aqui a gente tem, ó, variação de u em relação a x. Então vem para a minha primeira pergunta a vocês, quanto que é a velocidade nesse ponto aqui da placa? Aqui na placa inferior. É 0. Embaixo, em contato com a placa? É 0, está em contato com a placa. 0. Andei aqui no sentido horizontal, né, ainda no sentido positivo, continuo na placa, quanto é a velocidade? 0. 0. Existe, então, variação de velocidade em relação a x? A Não, velocidade está existe. variando em x? Se a gente não mudar o Não. y, partindo do princípio que a gente está no y igual a 0, por exemplo. Se a gente não mudar o y, a velocidade é sempre a mesma, concordam? Sim. Então, se a velocidade é sempre a mesma, ela não varia em x. Então, isso aqui também é 0. Tudo bem, pessoal, até aqui, nessa primeira parte? Professor, pode repetir só essa última parte aí que você me falou agora? Tá, vamos lá. Em um y constante, certo? Vamos utilizar aqui y igual a 0. Vocês concordam que em qualquer ponto, ao longo desse escoamento, a velocidade em y igual a 0 vai ser 0? Sim, sim. Vai ser nula porque a placa está parada. Assim como em y igual a h, na placa superior, a velocidade também vai ser 0. Independente do ponto, seja, vamos considerar que aqui seja o início da nossa placa, né? Isso aqui a gente tem duas placas infinitas. Vamos considerar que seja o início, seja aqui, e aqui seja o final. Vamos delimitar essa placa. No início, a velocidade é 0, e no final, a velocidade também é 0. Então, ela não está variando em x, certo? Não está variando em x. Então, se ela não varia em x, du dx é 0, porque a gente vai derivar uma constante, né? Então, isso aí também é 0. Concordam? Sim. Alguém conseguiu entender, pessoal? Alguém não entendeu isso aqui? Deu para entender, professor. Beleza. Então, vamos continuar. A outra coisa, pessoal, que a gente analisa, antes da gente vir para cá, para a gente fazer isso bem devagar, o nosso escoamento, a gente está vendo aqui que está um escoamento no plano. Ah, professor, como é que você sabe que é o plano YX? Ou não é ZX, ou não é Y? Normalmente, pessoal, quando a gente fala horizontal, né, a gente utiliza o plano YX. Lógico, o problema teria que ter os dados, informação aqui, que esse gradiente de pressão e tal, enfim, podia ser Z ou isso. Isso aqui não vai mudar tanto a nossa solução, certo? O nosso problema. E aqui também é dito que a gente tem um gradiente de pressão em relação a x, né? Então, isso foi a nossa deixa principal. Partindo disso, a gente não tem escoamento na direção de z, que é normal à tela. Então, se a gente não tem escoamento na direção de z, vocês concordam que a velocidade também não varia em z? Então, se ela não varia em z, esse termo aqui também, ó, é 0. Que aqui é a variação da velocidade em z. Aqui é a
a derivada segunda, né? Mas, de certa forma, é a variação da velocidade em z. Então, se a gente está vendo que não varia, porque a gente está com esse comento no plano, né, no plano xy, tudo que tiver z, a gente já pode desprezar. Então, desde o início, a gente já poderia desprezar esse termo e esse termo aqui. São dois termos que contêm as informações de z, certo? Então, mais uma vez, a velocidade, ela não varia em z, a gente não tem escoamento para z, ela não depende de z, a nossa velocidade. Então, esse termo aqui também vai ser anulado. Perfeito? Uhum. Então, a gente chega à conclusão que nossa velocidade, ela no final das contas, nosso uzinho, né, ele vai ser apenas uma função de y. Por quê? Porque a velocidade aqui na placa, um y igual a zero, a velocidade é zero. Se a gente mudar o y, por exemplo, para um valor de h sobre 2, ou seja, aqui no meio, essa velocidade vai ser diferente do y igual a zero. Então, existe variação de velocidade quando a gente muda a posição do y, tá certo? Conseguem perceber isso? Sim, então essa primeira também da segunda derivada de 1 em x também é zero? Também é Primeira zero. componente. Essa Também primeira é, depois da viscosidade. também é zero, porque aqui, ó, a gente já viu que a velocidade não varia em x, então a gente também pode anular esse termo. Só que agora a gente identificou que a velocidade varia em y, então esse termo aqui, opa, ele não vai sumir, ele vai continuar aqui. Porque a velocidade a gente está vendo, está observando que à medida que a gente muda o valor de y, a gente muda o valor da velocidade. A gente não sabe quanto muda, mas a gente sabe que muda. O que a gente tem de informação é que aqui é zero e aqui é zero, mas entre esses dois pontos existe uma variação de velocidade, certo? Então, velocidade é uma função de y. Não vai ser função do tempo, porque é regime permanente, né? Então, Professor, a gente basicamente, não pode afirmar que no centro a velocidade é máxima, não, né? a gente vai chegar lá, tá? Vai chegar nesse ponto, tá, Fabíola? Foi Fabíola que perguntou, né? Foi sim. Tá, a gente vai chegar nesse ponto, tá certo? Mais à frente na solução. E aí a gente comenta sobre isso. E aí, pessoal, pô, esse termo a gente não pode anular, porque a gente identificou que a velocidade varia em y. Sobrou aqui, ó, gradiente de pressão. A gente sabe que é uma constante, né? Esse del P del X vale menos del P, delta P sobre L. Então isso aqui é constante, a gente vai ficar com isso aqui. E sobrou aqui ρ vezes x, gx. Existe componente da gravidade na direção de x, para esse sistema de coordenadas que a gente tem aqui? Sim ou não? Ela está em Y, não, a gravidade? A gravidade é sempre na vertical, né? É, está em Então não Y. existe componente aqui em x. Esse termo também vai ser anulado. O que é que sobrou do nosso problema, da nossa equação enorme? Sobrou isso aqui, para a gente resolver. Esse termo aqui. Isolando aqui a derivada segunda, né, da velocidade em relação a y, passando o del P del X para o outro lado, e a viscosidade passa dividindo tudo isso, né? Então a gente chega basicamente nessa expressão para a gente resolver. E a partir dela, como vocês viram lá no exemplo, né, que foi feito na aula de Navier-Stokes, normalmente, em alguns casos a gente tem essa situação aqui, a gente vai obter o nosso perfil de velocidade a partir dessa equação diferencial. E para resolver, um dos métodos que a gente utiliza é a integração dos dois lados da equação, né? A gente vai derivar os dois lados da equação em respeito a mesma variável, no nosso caso aqui é o y, que é onde a gente está tendo variações, que a gente vai obter, de certa forma, o nosso perfil de velocidade, né? Quantas vezes a gente vai derivar? 2 vezes, porque a gente está trabalhando aqui com a derivada segunda, beleza? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo, professor. Então, a partir de agora, basicamente, a gente vai resolver matemática, tá? Vou pegar só são operações matemáticas que a gente tem um pouco de trabalho. Então, vou deixar tudo pronto aqui para a gente usar. Tá aqui nossa expressão. Então, como a gente falou, pessoal, para a gente resolver isso daqui, a gente vai utilizar da integração. Porque a gente tem uma derivada segunda e a gente quer obter esse termo aqui, o termo primitivo disso aqui. Então, se a gente tem uma derivada segunda, a gente vai integrar 2 vezes. Integrando uma vez, vou até aproveitar o que eu já fiz aqui, para a gente não perder tanto tempo e poder tirar dúvidas com mais tranquilidade.
que acontece? Quando a gente integra uma vez essa nossa expressão, a gente vai colocar a integral dos dois lados, né? A gente vai obter aqui, ó, a taxa de deformação, que a gente viu lá na primeira unidade. Aquela taxa de deformação que influencia a tensão de cisalhamento, os efeitos viscosos do nosso escoamento. Então, derivou uma vez, a gente tem du dy, né? Esse del some, porque a gente tem uma derivada que o U só depende de y, então a gente já pode trabalhar direto, pode tirar o nosso del. Vai ficar del P e del X, que é constante, e vezes 1 sobre μ, que também é constante, isso aí vai sair da integral. Vai ficar basicamente, a gente fica com a integral de dy. No final das contas, integral de y é y. Notem que isso aqui é uma integral indefinida, então vai aparecer uma constante. Ah, professor, por que o senhor colocou C1? Porque como a gente vai integrar mais de uma vez, a gente vai ter duas constantes para poder calcular. Beleza? Alguma dúvida aqui nessa integral? Professor, repita aí a integração mais uma vez, por favor. Tá. O interesse, volta, o nosso ponto principal, né? É calcular a vazão e velocidade máxima. Para a gente ter alguma dessas informações, a gente precisa, primeiro, saber como é que está acontecendo o escoamento naquele canal, entre essas duas placas. Uma das formas de a gente identificar isso é através das equações de Navier-Stokes para obter o perfil de velocidade. É que você já viu isso lá na aula teórica. Então, para a gente obter esse perfil de velocidade a partir das equações de Navier-Stokes, normalmente, uma das coisas que a gente acaba tendo que fazer é integrar, fazer a integração dos nossos termos. Aqui porque, e integrar duas vezes, porque a gente tem uma derivada de segunda ordem. Então, isso aqui é uma equação diferencial, tá, pessoal? Não sei se vocês pagaram, se vocês estavam pagando equações diferenciais, mas, enfim, é uma coisa que a gente se depara na engenharia. E está aqui a nossa equação diferencial para resolver. Uma das formas de resolver uma equação diferencial que a gente tem é integrar basicamente os dois termos da equação, os dois lados da equação. E aqui a gente basicamente coloca um sinal de integral nos dois lados e a gente resolve. Integrando isso aqui uma vez, a derivada segunda fica a derivada primeira, que é du dy. A gente vai obter, e o du dy é no fundo, a nossa taxa de deformação. Aquele termo, né, que influencia diretamente a nossa tensão de cisalhamento no escoamento dos fluidos newtonianos, né? Porque isso aí vai ser multiplicado pela viscosidade, a gente obtém multiplicando a taxa de deformação pela viscosidade, a gente obtém a tensão de cisalhamento. E aí, quando a gente integra esse outro lado aqui da nossa equação, tudo isso aqui é constante. Então, sai da integral, fica só isso aqui, e a gente fica com a integral de dy. Integral de dy é o próprio y, que multiplica a constante que saiu, né? Como a gente está tratando de uma equação, de uma integral indefinida, a gente tem que colocar aqui a constante de integração, que a gente precisa encontrá-la depois, tá certo? Deu para entender agora? Cadê o dy? Foi o termo que estava na esquerda e tá. passou para lá? Eu esqueci de escrever aqui. Tá bom. Tá, agora deu. É porque basicamente a gente integra em relação à mesma variável, tá? Aí a gente acaba tendo que colocar aqui. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, o que é que a gente tem, né? A gente obteve aqui a expressão da taxa de deformação. Isso aqui a gente tem a taxa de deformação do fluido. No fundo, né? Du dy, taxa de deformação. Indo lá na primeira unidade. Só que a gente não quer a taxa de deformação, a gente quer o perfil de velocidade. Então, a partir da taxa de deformação, a gente pode obter esse perfil. Fazendo o quê? Integrando mais uma vez. Então, aproveitando aqui. Integrando mais uma vez, de novo. Só que agora, nossa segunda integral, ela já mudou, porque aparece aqui a constante. Tudo isso aqui derivou du dy, a gente vai obter U. Né? O próprio U da nossa equação. Quando a gente integra esse outro termo aqui,
a gente vai ficar com del P del X vezes 1 sobre μ, que é constante. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. A integral de C1 é C1 vezes y. E vai aparecer a nossa segunda constante. Esse aqui é o nosso perfil de velocidade. Desse nosso escoamento aqui. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, beleza. Só que aqui, desse perfil de velocidade, aqui a gente tem... vamos calcular a velocidade máxima. A gente encontra lá o valor do y. Aí como é que a gente vai substituir aqui para obter esse valor se a gente não sabe quanto vale C1, nem quanto vale C2. E aí é onde entra as nossas condições de contorno para encontrar essas constantes, certo? A gente precisa aplicar as condições de contorno para poder encontrar o valor dessas duas constantes aqui. Vocês sabem o que é condição de contorno, pessoal? Vocês viram isso? Alguma parte de cálculo? Quando a gente tem constantes na integral ou em alguma função, que dá para encontrar isso? Não. Eu acho que vocês já viram, mas eu vou tentar fazer vocês para a gente lembrar. Quando a gente tem uma equação, uma reta, vamos pegar uma reta, que é uma função simples, né, uma função linear. A gente tem uma reta e a gente vai ter lá os coeficientes, né, da reta. O coeficiente linear e o coeficiente angular da reta. Quando a gente não sabe esses coeficientes, o que é que a gente faz para descobrir? Desde que a gente, partindo do princípio que a gente tem um gráfico, que a gente tem informações suficientes dessa função. Então a gente vai ter a posição lá do gráfico, né, o quanto ele se deslocou e sua inclinação. A partir do gráfico, vocês concordam que a gente tem informação suficiente para descobrir esses coeficientes? Porque a gente sabe quanto vale o valor da função em uma determinada, para um determinado valor de x. Concordam comigo? Não entendi sua pergunta, professor. Repita aí, por favor. Vamos tentar... Deixa eu ilustrar aqui. Talvez fique melhor. Imagina aqui que a gente tem y, né? E a coluna do x. Aí vai ter valores, sei lá, 2, 4... Não, desculpa. Isso aqui é igual a B2 mais vezes esse valor mais 2. Aí aqui... Pegar esse gráfico aqui, pessoal. A gente tem os valores de x aqui e os valores de y, tá? Só para eu tentar ilustrar essa coisa de condição de contorno que a gente vai usar. E eu acredito que vocês já tenham feito isso aqui talvez não tenham dito para vocês que, de certa forma, é uma condição de contorno, né? Bem semelhante ao que a gente vai fazer daqui a pouco. Então aqui a gente tem a função da reta, né? Deixa eu pegar aqui a
a equação dessa reta. Então aqui a gente tem essa equação. A equação que rege essa reta aqui, né? Esse aqui é o coeficiente angular, né, da reta, e o coeficiente linear, a variação que a gente vai ter aqui. Então, seguinte, partindo do princípio que a gente não sabe esses valores da nossa equação, a gente tem um A aqui e aqui seja B, só que a gente tem a informação desse gráfico, né? A gente está vendo esse gráfico aqui, o gráfico já resolvido. Aí, para a gente encontrar esses valores, a gente faz o quê? Substitui valores de y em valores de x que a gente conheça e, ó, de certa forma, obtém esse valor. Que valores seriam esses? Por exemplo, para x igual a 0, a gente iria vir aqui no... Deixa eu ajustar aqui essa escala. Aqui está trocado esses eixos. Vou trocar, tá, pessoal? Imagina que o x é aqui e o y seja aqui. Eu fui tentar mudar agora, mas bagunçou um pouco. Então, para x igual a 0, então x vai ser 0, o nosso y vale 2. A gente está vendo aqui no gráfico, né? A gente não precisaria nem disso daqui, partindo do princípio que a gente tem essa informação. Então, para x igual a 0, nesse ponto aqui, o nosso y vai ser 2. Aí, substituir aqui nessa expressão, na nossa equação, isso aqui anula, porque x é 0, y é 2, e a gente iria obter automaticamente esse valor aqui dessa constante. Aqui, isso aqui está diferente porque a gente fez o Excel fez a previsão linear aqui e dessa reta, tá? E aí o outro valor que a gente ia ter seria encontrar esse valor aqui. Aí que valor seria esse? A gente substitui outro valor de x, sei lá, x igual a 4, conta aqui é o y é 14. Substitui x por 4, y por 14, a gente já sabe quanto equivale essa informação, consequentemente, pode encontrar essa outra constante que está aqui. E aí a gente obtém essas duas constantes da equação, aplicando basicamente duas condições. Isso aqui, de certa forma, é a condição do contorno, tá certo? De forma bem... Eu acho que vocês já fizeram isso em algum momento, para alguma disciplina de cálculo, alguma disciplina de matemática. Mas se não fizeram, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá certo? Aqui com a nossa equação de Navier-Stokes. Então, vamos pegar aqui o nosso sistema, vou tirar isso para não confundir. E a gente tem, basicamente, essa equação para o nosso perfil de velocidade. E aí, pessoal, vou fazer a pergunta para vocês. Quando a gente faz a condição do contorno, lembrando do que eu mostrei para vocês lá no Excel, com aquele gráfico, a gente vai buscar substituir valores na nossa função onde a gente tem informação. Onde é que a gente tem mais informação aqui desse escoamento? Informação no sentido de quê, pessoal? De valores de y, que ao substituir valores de y, a gente saiba quanto vale, a gente sabe quanto vale o valor de x. A gente tem esses pontos bem definidos nesse nosso arranjo aqui do nosso problema. Sim ou não? Y for igual a 0, você consegue achar que C2 é igual a 0. Exatamente. Então, se a gente aplicar aqui uma chamada condição do contorno 1, né? O que é a nossa informação, né? Que a gente estou comentando aqui com vocês. Se a gente substituir um valor nessa função aqui, porque a gente sabe essa informação a partir do nosso esquema e do nosso escoamento, e que a gente tem duas placas paralelas, a gente sabe que nesse sistema de coordenadas, quando o y for igual a 0, a nossa velocidade é 0. Então, o nosso u aqui vai ser igual a 0. A gente sabe disso. A gente tem essas informações a partir da nossa montagem do nosso problema. Então, o que é que a gente faz? A gente vai substituir esses valores nessa equação, que é a equação da nossa função do perfil de velocidade. Então,
U é 0, Y é 0 e Y é 0. Disso aqui dá para concluir o que foi falado. Quem foi que falou? Fui eu, Matheus. Matheus. Então foi o que o Matheus falou. E a gente fez as substituições, né, de U por 0 e Y por 0. Então, esse termo anula, esse termo anula. No final das contas, resta C2 igual a 0. Encontramos uma condição de contorno, uma constante. C2 igual a 0. Qual a outra condição de contorno que a gente pode utilizar, onde a gente tem informação suficiente para isso? A condição de contorno 2. Quanto que vale? A gente sabe o que acontece na placa superior? Primeira pergunta. A gente sabe, né? A gente sabe que na placa superior, ou seja, para um Y que tem um valor de H, a gente sabe que a velocidade continua sendo 0. Concordam? Concordam, pessoal, comigo aqui? Sim. Que na placa superior, em Y igual a H, a velocidade é 0? Então, perfeito. Fazendo isso, deixa eu só aproveitar isso aqui para a gente manter um padrão. Fazendo isso, substituindo na nossa expressão do perfil de velocidade, a gente sabe que a velocidade vai ser 0 quando o y for h. Ah, professor, mas o C2 aqui, C2 a gente já encontrou, C2 é 0, a gente não precisa escrever. Com isso aqui a gente conclui que C1, falando C1 aqui, é menos del P del X vezes 1 sobre μ vezes h sobre 2. Aqui é h ao quadrado, esse h vai passar dividindo, então o h ao quadrado corta com o h que está dividindo, fica só h. Concordam? Sim. Então aqui, ó, a gente já calculou as duas constantes. Podemos agora substituir os valores dessa constante na nossa equação principal do perfil de velocidade. E assim, perfil de velocidade valor de y vai continuar y, porque isso aqui é uma função. Então, é justamente para a gente obter valores da velocidade variando apenas o y. Aqui a gente vai substituir só o C1 e o C2. O C2 a gente já viu que é 0, né? Então vamos tirar ele daqui. E C1 é toda essa expressão. Positivo, na verdade, vai ficar negativo, né? Então, essa aqui, basicamente, a nossa equação do perfil de velocidade. O que a gente pode fazer? Simplificar, né? Tem termos comuns aqui, relacionados a essa equação. É o del P vezes y sobre 2. Esse probleminha. Isso aqui são termos comuns, então tudo isso multiplica y menos h. Concordam que simplificando a nossa expressão a gente vai ter isso daqui? Tudo bem, pessoal? Sim, professor, tem 2 menos no início, é só para quem for assistir depois não se confundir. Ah, tá. Obrigado. Eu sempre aperto esse botão, eu não sei nem qual é esse atalho. Era aqui, né? Isso. Tá. Obrigado pela observação. Então, pessoal, essa aqui é a nossa expressão do perfil de velocidade simplificado, né? Então, vai depender do gradiente de pressão, que depende da viscosidade e do ponto, lógico, onde a gente está calculando essa velocidade. Ah, professor, eu quero saber se eu fiz certo esse problema. Então, vamos lá, saber se a gente fez certo.
Para saber se a gente fez certo, a gente vai substituir valores de y, onde a gente tem certeza de quanto que é a velocidade. E onde são esses pontos? Y igual a 0 e y igual a h, coisa que a gente já fez aqui. Se a gente substituir y igual a 0 aqui, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Por esse termo ser 0, quanto é que vai dar tudo isso? Zero. 0. Então, opa, a gente confirmou aqui já que até então a gente está ok. Mas a gente pode ter uma segunda prova, né? A gente pode substituir agora y sendo igual a h. Então, tudo isso aqui a gente sabe que tem um valor característico e y sendo h, e aqui fica h menos h. H menos h é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, bateu aqui, a gente já conferiu e viu, tirou nossa dúvida se a gente tinha feito a equação correta ou não. Isso é uma forma da gente checar se as condições de contorno que a gente encontrou foram as corretas, estavam certas, e se a gente está com um perfil de velocidade coerente. Perfeito, pessoal? É uma forma da gente fazer um teste. Entenderam? Professor, o senhor só poderia explicar essa parte aí, H vezes Y, eu não entendi na hora da substituição. Aqui é porque a gente encontrou o valor de C1, que foi essa expressão aqui. Aí o que é que foi feito? Eu vim para essa expressão principal do nosso perfil de velocidade, substituir o valor de C1. Então, esse Y aqui multiplica C1, ele multiplica toda essa expressão, por isso que fica Y vezes H. Só arranjei aqui na equação, tá certo? Beleza. Só que aqui, pessoal, é só o primeiro passo para a gente terminar nosso problema, né? A gente aqui foi só para a gente encontrar o perfil de velocidade. E a gente quer, ó, a vazão e, posteriormente, a velocidade máxima. Para a gente calcular a vazão por unidade de comprimento, a gente vai utilizar aqui. Basicamente, a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu duplicar isso. Deixar só o nosso perfil de velocidade aqui. A gente já encontrou. Simplificado. Aproveitando que eu já fiz, para a gente não perder todo esse tempo. Quando a gente fala na vazão por unidade de comprimento, a gente sabe que para calcular a vazão, né, a gente já comentou isso anteriormente, a gente precisa da integral de U vezes dA, né, ou da velocidade vezes dA. Nesse caso, U, porque a gente está a componente da velocidade que a gente está calculando é em x, está completamente em x, o nosso vetor. Se a gente trabalhar aqui em cima desse dA, que é a nossa área, né, o nosso elemento de área que vai variar, a gente pode considerar a largura dessas placas, ou seja, a distância normal à tela do nosso computador, celular, é um B, é uma largura qualquer. E o que vai variar, o nosso elemento diferencial, fica sendo aqui o nosso dy, né, a nossa altura, efetivamente. Então, essa largura ela é constante, não interessa pra gente. E aí a gente fica com a integral de B vezes a integral de U dy. Como a gente quer vazão por unidade de comprimento, basicamente o que a gente faz é dividir esse B, passa dividindo aqui, então a gente fica Q sobre B, o Qzão, né, vazão volumétrica, que a gente conhece, e isso aqui a gente pode chamar de Qzinho, esse Q minúsculo. Isso aqui é o que a gente chama de vazão por unidade, vazão volumétrica por unidade de comprimento, que é dada por a integral de U vezes dy. Beleza, pessoal? Sim. Então, para resolver essa integral, aqui ó, a gente já encontrou o valor de U, a gente vai substituir isso aqui dentro dessa integral. A gente fica basicamente com essa integral aqui para resolver. Aqui a gente tem a integral da diferença, né? A diferença da integral, a gente pode fazer isso duas vezes ou simplesmente fazer direto, né? Já que não é uma integral tão difícil de resolver. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar que eu faço com mais calma para ninguém ter problema com isso, tá? Isso aqui é constante. Vai multiplicar tudo que a gente vai desenvolver e a gente fica, vou colocar 2000 aqui porque a gente sabe que é constante, né?
Esse 2 também vai sair. A gente fica basicamente com y ao quadrado menos y vezes h, tudo isso é vezes dy. Então, quanto que vale a integral de y sobre h? Desculpa, de y ao quadrado. Primeira pergunta. Bem, pessoal, a integral de y ao quadrado dá quanto? Y ao cubo sobre 3. Y ao cubo sobre 3, né? Então, y ao cubo sobre 3. Isso aqui no nosso limite de integração, agora a gente vai variar de 0 até h, que a gente quer correlacionar toda a nossa placa aqui. Só que não é só isso, né? Agora a gente precisa calcular a integral de h vezes y. Dá quanto? É h, né? Porque vai ser uma constante. A integral de y, a gente já viu, é y ao quadrado sobre 2. Então essa aqui fica a nossa integral. Quando a gente resolve isso daqui, nos limites de integração, a gente vai obter, tudo isso aqui é constante, a gente vai ficar com y ao cubo nosso y, na verdade, vai ser h, né? Porque a gente já está fazendo a substituição do limite de integração. E aqui fica h vezes h ao quadrado, que no final das contas a gente sabe que é h ao cubo, certo? Dando continuidade à nossa resolução. Isso aqui, a gente fazendo a diferença dessas frações, fazendo com calma e tranquilidade. Aqui a gente vai ter basicamente 6, né? 2h ao cubo menos 3h ao cubo. No final das contas, a gente fica com menos h ao cubo sobre 6 vezes 2. E continuando essa simplificação, menos a gente pode tirar daqui. Aqui fica 12. E o menos vem para cá. Concordam, pessoal? Que resolvendo essa integral, nesse limite de integração, a gente vai obter isso aqui. Sim. Alguma dúvida até aqui? Pode continuar, professor. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, é a nossa expressão para a gente calcular a nossa vazão volumétrica por unidade de comprimento. O que é que eu peço para vocês fazerem depois? Substituir os valores, né? E aí, pessoal, eu identifiquei bastante isso aqui nas provas, quando a nossa disciplina era presencial. O que é comum a gente querer fazer, né? Substituir tudo isso aqui, que é constante, por números, né? O valor do gradiente de pressão, o valor da viscosidade, para a gente não ficar com uma expressão tão grande e com muitas letras, porque a gente sabe, né, quando a gente vê os números, é muito mais agradável a nossa solução. Só que isso gerava um erro durante a solução. Eu via bastante esse erro. Qual era o erro? O problema está dizendo aqui, ó, desde o início, que ΔP sobre L vale menos ΔP sobre X. Então, quando era feita essa substituição, no início, muitas vezes era comum, aqui onde tem menos ΔP sobre L, em vez de substituir efetivamente por ΔP sobre L, substituir aqui pelo valor valor numérico efetivo, e aí você ficava com um valor negativo, quando na verdade é um valor positivo. Ou simplesmente não fazia a conversão das unidades, tá certo? E aí acabava errando toda
toda a parte de integral e obtinha uma resposta que não era coerente com o esperado. Então, obtinha um valor errado aqui durante a solução. Então, a minha sugestão, e o que eu costumo fazer também, é fazer essas substituições dos valores só no final do problema, tá certo? Então, o que é que o problema disse? Ó? Que ΔP sobre L vale menos ΔP sobre X. E ΔP sobre L vale 30 kPa. Então, a gente pode fazer essa substituição direta aqui. De menos ΔP sobre L, na real, vale ΔP sobre L. Então, o menos ΔP ΔX vira ΔP sobre L vezes tudo isso daqui. E aí, daqui para frente é só substituir os valores. Isso aqui o problema deu, isso aqui o problema deu, e aqui o problema também deu. E aí vocês vão obter o valor dessa vazão por unidade de comprimento. Tá certo? Tá bem, tá bem. Só mais um detalhe, pessoal. Na hora da substituição desse ΔP sobre L, tomar cuidado, ó, porque é dado em quilopascal, certo? É necessário fazer a conversão, porque tanto a gente tem quilopascal no termo da pressão, como a gente tem milímetro na altura. Então é importante fazer as devidas conversões para o sistema internacional e vocês obter aqui uma resposta também no sistema internacional. Então, beleza. Isso aqui foi o que a gente fez para calcular a vazão por unidade de comprimento. A segunda pergunta do problema é saber a velocidade máxima do canal, a velocidade máxima desse escoamento. Então, para que a gente tenha o termo de velocidade máxima, para a gente ter esse conceito de velocidade máxima, o que é que isso implica em termos de viscosidade e de efeito viscoso? Isso a gente viu lá na primeira unidade. Lembra, pessoal? Para a gente ter velocidade máxima? Que fica no meio da distância entre as duas placas. A gente vai entender o porquê de ser isso. Mas, na verdade, para a gente ter a condição de velocidade máxima, a condição de velocidade máxima quer dizer o quê? Que a gente não tenha efeito viscoso. E não ter efeito viscoso, a gente não pode desprezar, não é desprezar a viscosidade, né? Mas a taxa de deformação, ou seja, a tensão desses elementos atuando naquele ponto, é nula. Porque aí não vai ter redução da velocidade, ela não vai agir reduzindo a velocidade do fluido. Então a gente vai fazer o quê? Ó? Pegar a nossa expressão da taxa de deformação, que a gente encontrou. Pegar aqui nossa expressão. E aqui a gente já sabe quanto é que vale C1, né? A gente também encontrou o valor de C1, então substituir efetivamente o valor de C1 na taxa de deformação. Aqui é a nossa expressão da taxa de deformação, semelhante ao que a gente fez com a velocidade. Pegou o valor de C1 e substituiu aqui. Aí o que é que a gente quer? O ponto onde a velocidade é máxima. Como é que a gente sabe esse ponto? Para a gente saber esse ponto, a gente precisa não pode ter efeito viscoso, ou seja, tudo isso aqui tem que ser igual a zero, tá certo? Para que a gente tenha a condição de velocidade máxima. Então, basicamente, a gente fica com essa equação aqui, ó. Simplificando aqui, né? Porque a gente tem ΔP ΔX nos dois lados. A gente fica com essa expressão. Concordam? Já só separando aqui os termos e deixando os termos em comum. A gente vai ter isso daqui. Concordam comigo, pessoal? Sim. Então, o ponto onde a velocidade é máxima... Repete essa parte, por favor. Eu fiquei meio perdida. Tá.
Então, relembra lá o que a gente viu na primeira unidade, né? Para a gente ter a condição de velocidade máxima no escoamento, a gente precisa ter um efeito viscoso nulo, né? A ação da tensão de cisalhamento ela deve ser nula. Então, para a gente ter isso, a nossa viscosidade não pode ser zero, porque a gente está levando em consideração a viscosidade. Então, o que é que sobra, já que tensão de cisalhamento é a viscosidade vezes taxa de deformação, é a taxa de deformação. Então, basicamente, nesses nossos problemas, para a gente saber o ponto onde a velocidade é máxima, a gente vai pegar a equação da taxa de deformação que a gente obteve a partir das equações de Navier-Stokes, né? Que foi essa daqui, ó. Substituir o valor da condição de contorno, que a gente também obteve, e obtém, olha, e a gente vai obter aí o... Oxi. Agora sim. Substituindo o valor de C1, a gente obtém essa expressão. Aí, só recapitulando, a nossa tensão de cisalhamento tem que ser zero. Para a tensão de cisalhamento ser zero, levando em consideração a viscosidade, a taxa de deformação é zero. Então, basicamente, a gente vai igualar essa equação a zero. Igualando a equação a zero e simplificando aqui, né, porque del P del X vezes 1 sobre μ é um termo comum, a gente vai obter isso. E, consequentemente, ao resolver essa equação, a gente obtém que esse ponto, que a gente quer efetivamente calcular o y. Esse y vai ser igual a h sobre 2. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Entendi, tranquilo. Obrigada. Aqui a gente vai ter o ponto de velocidade máxima. Então, sabendo esse ponto, a gente pode voltar para a expressão do perfil de velocidade, que a gente conhece, que é essa daqui, e substituir o valor desse ponto. Então, aqui no nosso y, a gente vai substituir h ó, sobre 2. É o que a gente vai obter, vou chamar aqui de o máximo. É a velocidade no ponto h sobre 2. Basicamente, substituir o valor de y aqui. Fica 4, né? Aqui fica h sobre 2. Aí, ao substituir os valores, vocês vão obter o valor da velocidade máxima. Tá certo, pessoal? O problema está sem gabarito, tá? Mas vocês podem fazer e me retornar para saber se estava tudo certo. Eu acredito que vocês não vão ter nenhum problema quanto a isso. Tá bom? Tá bom. Outra coisa, pessoal, só para chamar a atenção. Vocês falaram, né? Professor, a gente pode considerar que no meio a velocidade é máxima, né? Uma atenção especial para isso, tá, pessoal? Porque em alguns problemas, principalmente quando a gente tem uma placa móvel, fazer essa suposição de cara é um pouco complicado, porque a gente tem a ação do gradiente de pressão que pode variar esse ponto, certo? Então, eu sugiro para vocês sempre tomarem cuidado na hora de fazer isso. Façam isso aqui que a gente fez, calcula a taxa de deformação, substituindo o valor da constante que foi encontrado, iguala isso a zero e vocês vão ter segurança em encontrar efetivamente o valor de y, onde essa velocidade é máxima, certo? Então, eu sugiro sempre que vocês façam isso antes de sair assumindo as coisas. Mesmo, fez esse mesmo problema 3 vezes? É bom fazer isso 3 vezes, porque vocês vão ter prática com isso, em fazer esse procedimento, porque quando pegar uma equação diferente, onde esse ponto pode ter uma variação, onde não é h sobre 2, muda um pouco, e não ter e saber resolver, tá certo? Então, muito melhor fazer isso do que a gente trabalhar com um problema fazendo suposições prévias que a gente pode estar cometendo um erro nessas suposições, tá bom? Deu para entender, pessoal, o que eu quis dizer? Deu sim. Então, tranquilo. Há alguma dúvida que restou ainda?
Não, pessoal? Tudo certo até aqui? Tudo bem? O que a gente Professor, fez? você deu aula hoje de manhã e de tarde também? Aí você fez a mesma questão ou foi questões diferentes? Não, eu dei aula só de manhã. De manhã Só de manhã. eu resolvi essa questão aqui. E eu vou colocar chat da Terra toda resolvida aqui também, bem semelhante a essa que a gente fez. O que muda é que uma placa é móvel. Contando o contorno muda um pouco. A expressão, como vocês estão vendo aqui, é um pouco diferente, é um pouco maior. O cálculo da vazão também, consequentemente, vai ficar mais complicado, né? Porque a expressão é maior. E assim como o cálculo da velocidade máxima. Não é tão simples na hora que a gente isola aqui o valor de y. Não, o ponto é esse daqui, onde a velocidade é máxima. E aí a expressão fica um tanto maior. Mas essa aula já tá no CGA também, tá gravada, tá? Então aqui a gente obtém a velocidade máxima. Pessoal, uma coisa que eu ia falar hoje de manhã e acabei esquecendo, aí eu vou aproveitar e vou falar para vocês um bônus aqui, tá? De informação. Com isso que a gente encontrou, com esse perfil de velocidade que a gente tem, cadê ele? Com esse perfil de velocidade aqui, que a gente obteve, aqui está simplificado. E com a gente sabendo disso, ou disso, da vazão volumétrica por unidade de comprimento, vocês conseguem encontrar, e a gente consegue encontrar a velocidade média do escoamento. Então, alguns problemas eles não pedem velocidade média, velocidade máxima, é pedido a velocidade média, tá? Para encontrar essa velocidade média, só fazer com vocês aqui rapidamente. Quando a gente fez as considerações de velocidade média lá nos problemas de conservação da máxima, o que é que a gente considerava, né? Vazão é igual a velocidade média vezes a área. Concordam comigo? Sim. Então, para a gente encontrar a velocidade média, a gente quer o quê? Vazão sobre a área. Vazão volumétrica. Quem é a área, né? A área vai ser, ó, B vezes H. Lembrando que aqui a gente está levando em consideração a velocidade média. E quem é B sobre H, né? B sobre H, a gente já viu que é igual a nossa vazão por unidade de comprimento. Então, para a gente encontrar a velocidade média com a vazão por unidade de comprimento, a gente vai pegar o valor que a gente obteve aqui e dividir por H. Aí obtém a velocidade média do escoamento. Tá certo? É só um bônus aqui um extra que eu vou deixar, porque vocês podem precisar disso em algumas questões que pedem. Então, é dessa forma aqui que a gente calcula a velocidade média do escoamento. Basicamente, calculando a vazão por unidade de comprimento, ou a vazão volumétrica, como queiram, e divide aqui, se for pela vazão volumétrica, divide por B vezes H, desde que a gente saiba quanto vale esse B, quanto vale a largura da placa. Quando a gente não sabe, a gente pode simplesmente dividir a vazão por unidade de comprimento, nosso Qzinho, e dividir pela a distância entre essas duas placas. E aí obtém essa velocidade média. Tá certo? Desculpa, não é essa expressão aqui que eu queria. Era essa daqui. Então fica esse extra aí para vocês e mais informações para vocês calcularem. Então vocês podem até fazer esse teste, calculem a velocidade média aqui do escoamento para esse caso, né? E discutam esse resultado baseado aqui no valor da velocidade máxima, né? A velocidade média vai ter que ser um pouco menor do que esse valor que vocês obtiveram aqui. Então, fica essa dica para vocês também e provavelmente vocês vão precisar em alguns outros problemas durante a solução desses casos de Navier-Stokes. Beleza?
A prova é segunda-feira, Júlio. A prova vai ser segunda-feira. Pessoal, então, hoje a gente fica por aqui, certo? Boa noite a todos. O que é que a gente vai